Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um evento online. Infelizmente, esse ano tudo online, né, que o CIMEX promove. Para quem não me conhece, eu sou Daiane Catuzzo, sou a diretora executiva do CIMEX. É uma honra ter o Marcino e a Letícia aí conosco para falar de um tema tão importante como esse, né, governança, sucessão, enfim, um tema delicado aí para as empresas. Mas isso faz parte também de um movimento que nós do CIMEX estamos fazendo de trazer diversos temas durante o ano, mesmo com a pandemia, então de forma online, para auxiliar e para levar conhecimento para os nossos associados. Além disso, a gente tem expandido os nossos projetos, né? A gente está fazendo projetos com parceria com a Universidade de Durham, na Inglaterra, para internacionalizar empreendedorismo internacional. Temos um projeto que lançamos recentemente, que é do Lean Indústria 4.0, também, com um diagnóstico para entender o grau de maturidade das empresas. Fechamos parcerias também com o próprio Sicredi, que é um dos nossos parceiros, o Fátima Saúde, também para planos de saúde, a Claro para telefonia. Tudo isso com o objetivo, na verdade, de auxiliar os nossos associados, as empresas, a poderem ser mais competitivas no mercado. Então, a gente fica à disposição aí também para sugestões de novos temas que a gente possa estar fazendo parceria, enfim, ou dúvidas que tiverem. Todas as informações também estão disponíveis no nosso site e a nossa equipe também está à disposição para atender. E já de antemão, né, Marcino e Letícia, agradecemos a disponibilidade de estar conosco nessa tarde. Aqui em Caxias, não sei Porto Alegre, mas está bem frio, né? Esfriou bastante do início da manhã e esperamos que seja um final de tarde aí de muito conhecimento, muita troca e muito aprendizado entre todos. Um bom evento para todo mundo. Obrigado, Daiane, obrigado a todos. Quero dar aqui as boas-vindas e uma boa tarde. Como a Daiane já fez uma referência, quer dizer, o clima nos ajuda, né? O frio nos traz um calor humano, quer dizer, nós temos que equilibrar a temperatura e essa é a nossa disposição. Eu queria agradecer muitíssimo ao CIMEX, que tem uma relação tem uma relação sentimental com a Serra, né? Tem um apreço muito grande pelos empreendedores da Serra Gaúcha, que é referência não só nacional, como mundial. Passou há muito as fronteiras do Brasil e com muito sucesso e relevância. Então, quero agradecer aqui essa oportunidade, quero agradecer ao Paulo, ao Espanhol, presidente do sindicato, e todos os seus diretores e conselheiros, dizer que hoje nós vamos aqui dialogar. Essa é a nossa proposta da Letícia e minha, né? É uma troca, porque eu acordo pela manhã, passo o dia em atividade pessoal ou profissional, ou familiar, seja o que for, a gente está permanentemente aprendendo. Quem disser que aprendeu tudo hoje de manhã e não precisa aprender mais nada, é um alto risco que está correndo. Então, é um tema árido, não é um tema muito amigável para algumas companhias, corporações, familiares, principalmente empresas familiares, que têm ainda muita resistência com a governança na prática, porque governança na prática é diferente do que está escrito e muitas vezes publicado no site ou junto lá com o código de ética, enfim, né, que os colaboradores firmam diante os seus diretores, os seus, né, enfim, gestores. É algo, a prática é diferente. E ela vem sempre, são mecanismos que vêm para melhorar a gestão e eu acho que agregar valor ao acionista, porque o grande ativo de uma companhia, independente da sua expertise dela, em qual setor for que ela detenha, a reputação é o grande ativo de uma companhia, principalmente uma companhia aberta. Uma companhia familiar, uma companhia fechada, uma sociedade fechada ou uma limitada, não deixa de ter valores, óbvio que tem valor, porque na sua história, na sua trajetória, a marca, enfim, tudo foi construído, das famílias que construíram aquela companhia, obviamente que a reputação está lá, né, como um ativo, né, intangível, que ele tangibiliza sempre quando há apuros, né? Ele demonstra isso para o mercado quando tem o mercado desestabiliza por uma razão ou outra, enfim, né, um setor,
e mostra que aquela companhia tem a sua estrutura, tem a sua a preocupação em levar para os seus acionistas familiares ou não familiares, né, algo de valor. Então, nós vamos aqui conversar, dialogar, e vamos estar à disposição nesse tempo, o tempo que for necessário, que o sindicato, que o Siemens permitir, à disposição de todos, a audiência, todos que estão nos acompanhando, para responder. Se a gente não tiver a resposta na hora, a gente pode responder depois. Se for uma pergunta mais complexa, que exige um pouco mais de detalhe, para não comprometer o curso do nosso evento, nosso fórum, nós vamos responder tudo. Fiquem tranquilos que vocês vão, talvez não seja muitas vezes a melhor resposta, né? Porque às vezes a gente cria uma expectativa que tem uma resposta, uma solução diferente. Mas nós vamos estar aqui nesse período. Vou passar então para a Letícia, ela vai fazer a primeira parte da apresentação e depois eu vou fazer a segunda parte. As mulheres têm preferência, estamos no mês, né, do Outubro Rosa, quero aqui fazer uma homenagem a todas as mulheres, sempre, todo dia é o Dia das Mulheres, mas eu acho que o Outubro Rosa mexe com muitas pessoas e tem um caráter de responsabilidade social. Como é um tema que eu vou abordar, a responsabilidade social corporativa, o Outubro Rosa, eu fico feliz quando eu chego num lugar, no outubro, vejo lá, né, alguém na lapela, né, com a insígnia do Outubro Rosa. Então, acho que nós temos que praticar mais a responsabilidade. O terceiro setor tem que estar mais presente na sociedade e as corporações têm podem ter e devem ter essa liderança. Obrigado por hora e vamos falando, e a Letícia agora assume o comando. Bem-vindo, Mauro Bellini, um abraço, prazer em vê-lo. Muito obrigado, Marcino. Bem-vindo a você, né? Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do Cemex, em nome do Marcino, em nome da Select. Dizer que é uma satisfação debater como o Marcino falou, esse tema tão importante. Tá? Realmente não é um assunto fácil, né? Acho que governança é uma questão que a gente vem discutindo já há muito tempo, mas ainda é um assunto que temos muito a discutir. Mesmo para companhias abertas, mesmo para empresas grandes, a gente vê mesmo nas empresas que estão na Bovespa, mesmo empresas que têm um nível de maturidade, já em termos de governança, a gente pode dizer um nível de maturidade bastante alto, ainda essas empresas ainda têm muito o que se falar em governança, ainda temos muito o que pensar governança, muitos mecanismos a serem aprimorados. Então, o que a gente vem hoje debater é justamente isso, né? Fazer um bate-papo sobre governança, sobre mecanismos e até fazer um retrospecto, né? Voltar um pouquinho às origens e falar um pouquinho lá do início de como essa história toda começou, para que a gente consiga entender, talvez melhor, o que a gente precisa realmente entender de governança e dos problemas de governança, para que a gente possa realmente saber se os problemas são esses, se a origem da governança é essa, então a partir daqui eu consigo entender quais são os mecanismos necessários para a minha empresa. Eu fiz uma apresentação que eu não sei se eu vou conseguir compartilhar, porque ela está no PDF, acho que não sei se eu vou conseguir, só um minutinho. Vamos ver aqui.
Está compartilhando aí? Não. Não está compartilhando o PDF aqui por algum motivo. Bom, deixa eu ver aqui se eu consigo. Não tem problema. Vamos sem apresentação, então mesmo. Não tem problema. Bom, então assim, basicamente os pontos que eu tenho para falar com vocês, então, vocês, para o moderador aí, só cuidar do meu tempo. Para a gente falar de governança, eu gosto sempre de retomar a origem da governança. Por que a gente fala de governança? Por que a gente precisa de governança? Por que a gente, para entender governança, a gente então volta lá nas origens, né? E por isso que a gente fala tanto da importância da governança familiar, porque isso está muito atrelado lá à origem do tema. Bom, se a gente voltar lá nos primórdios, né, como é que a gente começou a estudar esse assunto? Antes lá da Revolução Industrial, quando ainda a gente tinha uma produção muito artesanal, muito de manufatura, e a gente tinha lá o dono, né, o proprietário, o fundador da empresa, era esse dono que tinha ali o comando da sua empresa, uma empresa muito artesanal, ele tomava suas próprias decisões, não tinha muitos empregados, muito a família envolvida. Então, era muito fácil o tipo de tomada de decisão. Então, a gente vem no momento em que essas empresas começam a crescer, vem Revolução Industrial, produção em massa, e começa esse movimento de globalização, as empresas começam a crescer, o capital começa a ser compartilhado, e a gente vê esse movimento de separação entre essa figura do dono, do proprietário, para o gestor, né, o tomador de decisão. Ou seja, este dono, né, o que a gente chama de principal, que é o que eu estou falando aqui da teoria da agência, quando começou o estudo dessa história toda, né, este dono, então, precisa delegar a uma terceira pessoa a tomada de decisão, a gestão do seu negócio. Então, essa história de governança, ela toda começa aí, nesse estudo dessa separação que a gente chama da propriedade para o controle. E quando eu, como proprietário, preciso delegar a uma terceira pessoa a gestão do meu negócio. E isso gera uma série de problemas. Parece uma coisa simples a gestão, né? A terceirização da gestão, o ato de delegar, passar o bastão, né? de delegar a uma terceira pessoa a gestão do meu negócio. Mas não é tão simples, porque a partir daí surge uma série de problemas. 3 problemas principais a gente pode citar. Um problema básico é o conflito de interesse. Conflito de interesse em que sentido? Bom, as pessoas não têm os mesmos interesses, o mesmo entendimento sobre as coisas, né? Pode ser que o proprietário ele veja a sua organização em um sentido. Ele tenha um objetivo para a sua empresa. E o gestor veja
outro, ele tenha outro objetivo. Então, eu tenho um desalinhamento de interesses. Interesses conflitantes. Um outro problema é a assimetria de informação, ou seja, a divergência de informação. Obviamente que, quando eu delego a tomada de decisão, é porque eu não consigo, mesmo que fisicamente, acompanhar todas as decisões da minha empresa, né? Eu não estou fisicamente dentro da minha empresa. Não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, automaticamente, o executivo, o gestor que está lá dentro da empresa, ele tem mais acesso à informação. Então, de certa forma, o proprietário, ele acompanha o negócio de acordo com a informação que lhe é repassada pelo executivo. Então, quem tem, vamos dizer assim, de certa forma, o domínio da informação é o gestor e não o proprietário. Ou seja, o gestor tem mais acesso à informação do que o proprietário. Então, há uma diferença de informação. Tá? É o que a gente chama de assimetria. Isso é, de certa forma, um problema. Tá? E um terceiro problema, que também é bastante significativo, é a diferente capacidade de risco. Nem todo mundo, a gente pode ver pelas pessoas físicas comuns, né? Nem todo mundo tem a mesma capacidade de risco. A gente vê pelos investimentos pessoais que cada um faz, né? Um tem um perfil de risco moderado, outro tem um perfil de risco conservador, outro tem um perfil de risco mais arriscado, mais arrojado. E assim também na empresa. Então, pode ser que o proprietário tenha um perfil mais moderado, mais conservador, até porque ele queira preservar mais o seu capital, queira que a sua empresa tenha uma vida mais de longo prazo, mais privilegia a continuidade do seu negócio. E, por outro lado, eu posso ter mais um executivo que tenha uma visão mais de curto prazo. Então, eu posso ter um problema mais aí de capacidade de risco. Então, eu tenho, naturalmente, essa divergência entre proprietário e agente, vamos dizer assim, esses três problemas principais. A partir desses três problemas, desse estudo, desses problemas que surgem aí, a partir daí, né, dessa separação, que eu tenho aí esse fenômeno chamado teoria da agência, e aí se pensou, bom, eu preciso resolver esses problemas, né? E qualquer tipo de organização eu tenho isso. Né? Se a gente pensar na nossa casa, a gente tem isso. Essa separação, porque a gente não faz todas as nossas próprias tarefas, né, dentro da nossa casa. E aí surge essa tal de governança corporativa, que é justamente isso, né? A tentativa de criação de mecanismos para eliminar esse tipo de problema. Eu preciso, então, de mecanismos internos e externos para que eu reduza esses problemas. Que problemas? Reduza o conflito de interesses, reduza a simetria de informação, reduza os problemas de diferença de riscos. Alinhar os interesses entre gestores e proprietários, fazer com que a empresa, todas as partes envolvidas, todos os stakeholders que fazem parte da organização caminhem para o mesmo lugar. A gente sabe que dentro da empresa a gente tem várias partes interessadas, né? Proprietários, gestores, empregados, clientes, uma série de stakeholders. E esses stakeholders, eles têm diversos interesses dentro da organização. Então, a gente pode dizer que governança é justamente isso, né? A tentativa de criação de mecanismos para que eu tenha o menor número de problemas possíveis, certo? A gente tem alguns conceitos aí da teoria financeira que diz justamente isso, que a empresa é um nexo de contratos. Justamente isso, que os contratos, né,
que são feitos entre esses agentes que fazem parte da empresa, eles não são completos, eles têm problemas. Então, para isso, eu preciso de uma governança que me ajude a estabelecer mecanismos para que eu consiga reduzir esses problemas. Bom, é claro que se a gente pensar em toda a teoria financeira, a governança, ela basicamente ela é criada, vamos dizer assim, visando o mercado de capitais, né? Os problemas que a gente tem nas empresas de capital aberto. Só que se a gente olhar para esses problemas que a gente comentou, eu posso ter governança para qualquer tipo de empresa, porque esses problemas a gente tem em qualquer estrutura empresarial, em qualquer estrutura de empresa, porque a gente tem conflito em qualquer tipo de empresa. Eu tenho conflito em uma empresa grande, eu tenho conflito em uma empresa limitada, eu tenho conflito... A partir do momento em que eu tenho 2 ou mais pessoas, eu tenho conflitos. E a partir disso eu consigo estabelecer mecanismos. Então, acho que a minha conversa aqui com vocês é exatamente nesse sentido, né? O que é instrumentos, mecanismos, boas práticas de governança? Quando a gente vê essa discussão no mercado, boas práticas de governança é estabelecer um conselho de administração com 5 membros e membros independentes no conselho. Ok, isso sim são boas práticas de governança para empresas de capital aberto. Muito bem, sim, é exatamente isso. Mas eu não tenho uma empresa de capital aberto, não tenho um conselho nesse formato, mas eu posso ter outras práticas. Eu posso ter uma reunião mensal de deliberação, eu posso ter um conselho consultivo, eu posso ter outras práticas que me ajudem a minimizar esse tipo de conflito. Isso é governança também. Eu posso adotar uma prática de auditoria interna, mesmo que não seja imposto. Eu posso ter auditoria independente, mesmo que não seja obrigatório. Eu posso ter outros tipos de mecanismos, mesmo que não sejam obrigatórios, mesmo que não estejam nos manuais de governança que a gente esteja acostumados a ver. Então, é exatamente isso o que a gente tem, o que eu tenho falado aí nos últimos tempos, né? Bom, a partir, então, dessa discussão assim, que a gente tem visto de governança, né? Dessa discussão de teoria da agência, desses problemas aí de separação entre principal e agente, a gente viu um grande movimento, a gente viu falar de governança basicamente a partir dos anos 2000, aí, com os grandes escândalos corporativos, né? Escândalo da Enron, que foi uma grande empresa aí de energia dos Estados Unidos, em 2001, que teve aí um rombo de 90 bilhões de dólares. Depois, em 2008, a gente viu o caso do Lehman Brothers, assim, foi um banco americano também, em torno de 50 bi. Depois a gente viu, a gente tem, no Brasil também a gente tem vários casos aí, como casos envolvendo empreiteiras, Lava Jato, e mais recentemente aí o IRB, né, o Instituto de Seguros do Brasil, que aí tem, estima-se aí um prejuízo de 8,4 bi. Esses escândalos, então, eles, vamos dizer assim, ressaltam a importância de governança, eles trazem esse assunto à pauta de uma forma bastante importante. E trazem isso como holofote para dentro das nossas organizações e fazem com que a gente precise discutir isso de uma maneira mais séria e mais importante. De que forma isso precisa ser discutido? Eu preciso parar e olhar para a minha organização e ver, bom, o que eu preciso melhorar em termos de governança. Governança não é mais um conceito só, não é mais um termo bonito, não é uma moda, ela veio
para ficar, e eu preciso realmente colocar, vamos dizer assim, a minha governança à prova. Saber o que funciona e o que não funciona. Saber se eu estou realmente priorizando as partes interessadas, minoritários, sabendo se eu realmente estou implantando mecanismos, boas práticas que levam a minha organização a uma vida, a um crescimento sustentável, que a gente tem no mercado chamado aí de alteração de capitalismo, né, de shareholders para capitalismo de stakeholders, né, o pessoal tem falado, que é essa visão que considera aí outros, todo um sistema aí, né, de questões ambientais, questões sociais, se a empresa realmente considera a comunidade em que ela se insere, considera aí os mecanismos, as práticas ambientais, práticas sociais, se ela está realmente preocupada com o meio ambiente, com os seus critérios efetivos de não poluição e etc. Mas também com o seu crescimento sustentável, também em dar retorno para os seus investidores de uma forma que privilegie o comportamento ético. Eu adoto código de ética e de conduta, né? Então não adianta eu adotar simplesmente, vamos lá, dizer que eu tenho lá questões ambientais e sociais se eu exproprio os meus acionistas minoritários. Então, é todo um conjunto de práticas sérias que eu tenho que adotar. Mas não é só práticas de cheque para eu mostrar que é realmente um conjunto de práticas, vamos dizer assim, que levam a uma mudança de cultura, certo? E essa mudança de cultura, ela precisa passar por uma mudança que venha principalmente da alta gestão. Conselho, diretoria, principais gestores, certo? E aí a gente tem uma série de documentos, os códigos das melhores práticas do BGC, do grupo de interagentes, eu tenho uma série de mecanismos que fazem com que a gente tenha novos mecanismos aí que a gente pode se utilizar. Bom, e aí eu queria fazer um link disso com a governança familiar, tá? Porque eu acho que boa parte da nossa característica no Brasil é de empresa familiar, e a nossa origem de governança é de estrutura de governança familiar. A gente, essa história toda de problemas que a gente começou a estudar, de teoria da agência, ela vem justamente a partir dessa separação entre propriedade e controle, que veio lá da origem de uma empresa que era essencialmente familiar. E a empresa familiar, ela tem características muito peculiares, né? O próprio propósito e os próprios valores da família, a história da família que está muito ligada à história da empresa, né? É muito difícil, às vezes, a gente separar o que é a história da família, o que é a história da empresa, o que é a cultura da família, o que é a cultura da empresa, o comprometimento social da empresa e a sustentabilidade da empresa com a família. Então, e atrelado a isso tem uma série de desafios, vamos dizer que um pouco maiores até que uma empresa comum, né? O próprio ato da sucessão familiar, ele é muito difícil, né? Qual é o exato momento de se fazer uma sucessão?
como eu vou preparar o fundador para deixar a empresa, como é que eu vou preparar o herdeiro, né? Como é que eu vou perpetuar a identidade da família, como é que eu vou elaborar as estratégias para a unidade da família, quem é que vai ser efetivamente o herdeiro, qual vai ser a dinâmica das relações, qual é exatamente o envolvimento da família. E para isso a gente tem uma série de mecanismos, né, de estruturas de governança familiar que a gente pode usar, desde a assembleia de sócios, de assembleia da família, criação de um conselho de família, a estrutura de um family office, aí, que entre em contato com o comitê de sócios para adequação do conselho de administração, e aí sim eu consigo envolver a família diretamente. Claro que nem todos os membros da família conseguem estar diretamente envolvidos na organização, alguns membros não querem se envolver diretamente na empresa. Então, é preciso pensar adequadamente numa estrutura de governança familiar. Eu preciso saber que, quando eu tenho uma empresa familiar, eu tenho que pensar que a governança para essa empresa, ela tem que ter todo um cuidado especial. Ela tem que ter toda uma estrutura especial. Porque tem todos os cuidados de empresa normal, de governança normal, e pode ser que eu tenha sócios que são da família e sócios que não são da família, e eu tenho que ter um cuidado, porque eu tenho todo um histórico familiar envolvido, de pessoas que são da família e que querem participar da empresa e outros que não querem participar da empresa, e como é que eu vou fazer todo esse envolvimento desses membros nesse conjunto, então. Então, para isso a gente tem esses mecanismos, né, de assembleia de família, de conselho de família, e aí eu posso criar mecanismos como holding familiares, eu tenho, se sugere a criação de um protocolo, né, de família, para que eu estabeleça, então, todas essas regras, quem participa, quem não participa, qual é o envolvimento dos terceiros, né, noras, genros, primos, e assim por diante. Então, acho que já vou encerrando por aqui, mas o que eu queria deixar de recado é isso, né? A governança, ela é um tema bastante amplo, não estou dizendo nada, talvez nada de novo para vocês, mas acho que é um tema que precisa ser bem debatido em todo tipo de organização, e é um momento que a gente tem de pandemia e de escândalos que a gente vem no Brasil e no mundo, em que a gente precisa tratar esse assunto de uma maneira séria e buscar informação, né? Não basta ser um conceito, eu preciso realmente estabelecer mecanismos efetivos, e principalmente quando eu tenho uma empresa familiar, né? Então, temos todas as estruturas de empresa familiar e modelos de governança específicos para isso. Então, governança não é só para empresa grande, também pode ser utilizado para empresas de menor porte. Então, basta a gente parar e querer fazer essa mudança, que passa por uma mudança de cultura. Então, acho que era esse o meu recado. Desculpe se eu extrapolei um pouquinho o tempo. Obrigado, Letícia. É um privilégio ter a Letícia como parceira. A gente vem trabalhando junto na pesquisa na universidade. Acabamos de fazer um trabalho pioneiro. Apresentamos há pouco o primeiro Fórum Nacional do Terceiro Setor, com indicadores de impacto social, e o Mauro aqui nos deu o privilégio, a Marco Polo, a Fundação Marco Polo, como o Instituto Elisabetta Randon, de Caxias, entre outros, Fundação Marco Polo,
né? Instituto Ling, ONG Parceiros Voluntários, e Toyota, Fundação, já falei, eu acho que Toyota, enfim, foram 9, né, fundações, 9 institutos, entre fundações e institutos, e realmente isso, nós estamos aprofundando essa pesquisa na responsabilidade social corporativa, terceiro setor, e levando todos esses instrumentos que a Letícia acabou de falar, né, para dentro da gestão das fundações dos institutos com foco, né, no terceiro setor, na responsabilidade social corporativa. Mas antes, quero pedir desculpa porque eu não me apresentei. Eu sou Marcino Fernandes Rodrigues Júnior, sou advogado, consultor jurídico, negociador de conflitos e também soluções corporativas e familiares. A gente tem uma longa caminhada, tive o prazer também de ter a companhia do Mauro lá em 2007, na segunda turma, ou terceira turma do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, fomos colegas, amigos, aí somos parceiros também, amigos, colegas da Fiergs, e tivemos junto lá nas primeiras turmas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa como conselheiros de administração. O Mauro nem se lembrava mais disso, né? Mas faz tanto tempo na mão. Mas não parece, nós estamos bem, estamos reconhecendo, né? Somos amigos e vizinhos também, né? E realmente é um prazer poder compartilhar isso tudo, e mais, eu também tenho uma atuação há quase 26 anos na Federação das Indústrias como conselheiro. Acho que eu sou o decano dos conselheiros lá, né? E que me dá muita honra e muito orgulho, porque é uma instituição de alta reputação, todo o sistema, Fiergs, Senai, IEL, com tantas pessoas, tantos empresários, né, tantos aprendizados, troca rica com o empreendedorismo do Rio Grande do Sul. E aí, como independe do tamanho, se é uma confeitaria ou é uma grande companhia, tudo isso é possível aplicar, claro, guardando as proporções e as regulações, as organizações, né, de uma maneira que tenha as empresas, seja ela qual for, micro ou pequena, tenham condições, capacidade de absorver determinados controles, mas são controles, na realidade, que eu chamo de estar no DNA ou não estar no DNA. Você quer transparência, quer ética, quer valores para a sua organização, independe de você ter uma banca de revista ou ter uma grande companhia de metal mecânico ou uma grande, enfim, uma grande indústria de celulose, seja o que for. Isso está ou não está? E é isso que eu acho que o Brasil tem que perseguir. A gente tem que perseguir, e não é o controle por controlar, né? O controle por policiamento, né, de controles. É valorizar o seu patrimônio, o seu ativo, né? Valorizar a sua comunidade. E é nessa linha, nós estamos aqui, eu estou realizando um trabalho, por exemplo, que tem me dado muita satisfação, porque a gente está evoluindo numa mudança na Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Fiergs. Eu estou lá fazendo um trabalho como consultor, porque eu entendo que a gente tem que compartilhar os seus equipamentos sociais. Então, você pega uma fundação, e aí entrando já no nosso tema da responsabilidade social, tem 17 anos, tem uma identidade, uma reputação pelo sistema todo. Porque esta entidade vai ser o único funding para viabilizar, né, a redução do impacto social lá na ponta, né, da sociedade, de uma comunidade carente e vulnerável, seja do ponto de vista de saúde, educação, inserção digital, saneamento, enfim, N demandas de políticas sociais que o Estado não assiste mais, por várias razões, pela ineficiência, pela capacidade, né, de gerar caixa, porque ele teria que aumentar impostos necessariamente, tudo que nós não queremos, o setor privado não quer, é aumento de impostos, né, e a ineficiência na ponta, porque ele não consegue atender. O setor privado, você dá um real, ele multiplica por 3, no mínimo ele executa R$1. No setor público, e aqui não vamos entrar nesse detalhe da discussão de governo A ou B, C, não é governo, estou falando de Estado, eficiência do Estado nas políticas públicas. Estou falando em políticas públicas relevantes. E aí tem um espaço importante para o terceiro setor. Se nós andar pelo mundo aí, afora, o terceiro setor, ele tem uma participação nas políticas públicas sociais de mais 1/3 em muitos países do orçamento. Mais de 1/3 é o terceiro setor que está ocupando isso, porque os estados, do modo geral,
não tem mais espaço, não tem mais recurso nem competências para fazer. Então, nós defendemos que a responsabilidade social corporativa a gestão seja feita compartilhada, cogestão, porque eu teria uma transparência, e aí vem os instrumentos de governança. Eu terei relatórios sociais, eu terei prestação de contas do que significou aquele 1, 10, 20, 100 reais na ponta, o que impactou naquela comunidade, e eu trago para o investidor social. Hoje é uma grande prática no mundo, né? E a gente pode trazer o exemplo do ano passado, em Nova York, onde se reuniram mais de 186 CEOs no mundo de grandes companhias, querendo mudar essa lógica do capital. Quer dizer, mudar no sentido, é mais que um resultado para o acionista. O resultado social ele tem um impacto muito maior. Se nós não tivermos mais consumidor daqui a pouco, não tem razão de existir aquela companhia. E se nós cuidarmos da comunidade, né, do ponto de vista de segurança, de saúde, de inserção, a Fundação Marco Polo é um exemplo, ela se preocupa lá com 3, 4 eixos, ela não vai assumir todas as demandas da comunidade de Caxias e arredores, enfim, ela tem lá um foco, é educação, enfim, saúde, bem-estar social para a sua comunidade, dos seus colaboradores, enfim, outros eixos. Daí o Instituto Elisabetta Randon tem um outro foco, tem focos, inclusive, até de convergências, e nós vamos para outras, aí você vai para a Fundação Telefônica, que este ano aplicou mais de 138 milhões de reais. Com contratos. E parte desse recurso veio da matriz da Espanha. Aplicou em quê? Educação, inserção digital. Está no foco deles, ótimo. Se está no foco, melhor ainda, né? Se você pode conduzir esse suporte de recursos, esse investimento social dentro da sua atividade, do seu setor, melhor ainda. Tem uma maior sinergia, tem maior convergência, mas o que nós não podemos nos furtar é ficar ausentes desse processo. Esse ano, em especial da pandemia, nós tivemos, e aqui tem empresas da Serra, de novo, Marco Polo, Randon e outras, Tramontina, tiveram uma participação lá no nosso... Tem um microfone aberto, desculpa, tem um microfone aberto. Nós tivemos lá em junho uma publicação da revista Forbes brasileira, que pela primeira vez publicou 100 empresas, 100 maiores doadores na pandemia. Vamos dizer, foi na pandemia. Tá? Isso significou valores publicados, 5 bilhões e 400 milhões. Tá? Então, isso é muito significativo. Aí, no acumulado até outubro, recente, ou setembro, chegamos em 6 bilhões, e mais que 6 bilhões de doações publicadas pelas famílias, companhias, também pessoas físicas, né, que doaram. Depois nós tivemos uma queda de 90%, porque muitas pessoas entenderam que acabou a pandemia, que acabou a Covid. Então, resolveram não fazer mais nada, nenhuma doação, nenhum real. Mas não é verdade, né? O cenário é que nós temos um desafio pela frente que não adianta a gente ficar apagando incêndio. O brasileiro tem essa cultura e não tem no seu DNA, na sua cultura, a questão da solidariedade regular. Todos são muito sensíveis, têm alma generosa, o empresário brasileiro, as pessoas ajudam, nós ajudamos, todas as pessoas físicas, jurídicas, ajudam de modo geral, mas não é alguma coisa assim que está na cultura. Nós não tivemos guerra, diferente da Europa, do Japão, do Canadá, dos Estados Unidos, enfim, de outros países, tiveram guerra. A guerra une, separa pela morte e une pela vida. E isso é um impacto muito grande, porque você começa a ter um nível de colaboração, de cooperação, né, muito grande. Você se ajuda a reconstruir. Você olha o Japão, é incrível, né? Tem lá um desastre ambiental, né, enorme.
quando você vê, está todo mundo lá, os japoneses, né, ajudando a reconstruir, pavimentar aquela estrada, né, morreram pessoas e tal, e tem essa cultura, né, da solidariedade no sangue, sabe? Nós não passamos por essa guerra e não queremos passar por guerra nenhuma, né? Mas temos um abismo da exclusão social extremamente robusto. Nós saímos na rua e vemos... Eu moro em Porto Alegre, moramos aqui, o Mauro também. Vamos dizer que perto da nossa casa nós estamos a 2 quilômetros de uma favela. Nós estamos, né, a 2 quilômetros em Porto Alegre de todas as favelas que vocês podem imaginar que tem a Porto Alegre. E isso é uma característica do Brasil. Você mora ao lado de pessoas carentes, que têm necessidades de alimentação, que é número 1, de saúde, né? Enfim, entre tantas outras. Eu não estou aqui promovendo que o setor empresarial, produtivo, tenha que assumir a responsabilidade do setor público. Não é isso. Longe disso. Jamais isso. O que nós defendemos que é dentro da governança na gestão sustentável, né? Que hoje se fala muito no ESG, o ESG, nós estamos fazendo ESG há muito tempo. Agora é fundo do ESG, todo mundo falando do stakeholder, e o que algo novo, uma expressão nova, né, que está se usando agora, que você sai da concentração do stakeholder e vai para o acionista, nem acionista, né? É o usuário, o consumidor, vamos dizer assim, que você tem 1 milhão de consumidores, 2 milhões, 5... O que está acontecendo? Opa, desculpa. Eu acho que eu estou com o meu tempo, avancei aqui, já estão cortando meu tempo. Deu uma travada aí, Marcinho, né? Hein? Deu uma Posso travada, seguir, irmão? não sei se foi a tua internet ou a minha, hein? Deu um tilt aqui. Mas eu já estou indo para... Eu queria aqui destacar algumas coisas que é importante. Dentro das fundações, no caso, pegar um exemplo bem familiar, que muita gente conhece, e o Mauro conhece bastante bem, que é o Sistema Fies, e é o nosso braço lá de responsabilidade social corporativa, que é a Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais. Nós temos 14 bancos. Claro que o número 1 é alimentos, depois vem o 2, o 13 e outros tantos. Temos até um banco de transplante de tecidos, parceria com a Santa Casa, temos na área de resíduos, nós temos, enfim, banco de imóveis, banco de computadores, N, né? E temos uma estrutura de 10 mil metros quadrados, temos lá 3 mil metros quase quadrados de armazenagem, de manipulação, para poder fazer toda a logística social. E dentro dessa estrutura da fundação, nós temos lá conselho curador, que as fundações, obviamente, todas pela regulação, pela legislação, mas olha a estrutura de governança. Temos um conselho, né, de curador, que o presidente Gilberto Petri, mais 11 conselheiros empresários. Depois baixamos para o conselho de administração, temos um presidente do conselho de administração, que é o Jorge Buneda, empresário Jorge Buneda. Depois temos um conselho fiscal, temos uma auditoria interna e externa, temos uma superintendência executiva que opera junto com todos os outros funcionários, colaboradores lá. Então, é uma estrutura robusta e importante. E o que a gente defende? Que isso seja replicado dentro do possível, dentro das limitações, da capacidade das instituições do terceiro setor, e que não fique somente, né, a sua expertise de agente social sozinho, né, numa comunidade como Caxias ou outro tanto, né, compartilhar essa experiência, compartilhar todo esse know-how, a metodologia. Você já fez essa caminhada 100 vezes. Então, no mínimo, você sabe mais de quem não fez nenhuma caminhada, ou de alguém que fez uma só caminhada. Então, eu acho que o que a gente defende é que uma fundação, seja qual for, não deva ficar concentrado, né, com os recursos daquele acionista, da companhia, que ele, compartilhar a sua imagem, a sua reputação,
e a sua responsabilidade com a comunidade, mas isso pode ser também, de uma certa forma, socializado com outras companhias, porque nós estamos aí nós estamos em superposição. Nós temos uma série, no Rio Grande do Sul tem mais de 280 fundações, para vocês entenderem. Aí, fundações, eu falo de um modo geral, empresárias, né, que vieram da origem empresários, e também fundações públicas, institutos, que não tem razão de existir, que poderiam estar sendo geridos pelo setor privado. Poderiam estar sendo geridos pelo setor privado e, com certeza, estariam, né, em boas mãos, porque teriam muito mais competência para isso. O que a gente defende também é a profissionalização. Nós temos que profissionalizar. Tem que ter executivos capacitados, qualificados. O acionista não pode ficar à frente. Ele pode, sim, ser a grande liderança. Ele pode ser a pessoa que mobiliza, que articula institucionalmente com governos locais, estaduais, federais, ajuda nesse processo com a sua imagem, com a sua história, com a sua vida, com a sua doação que ele faz. Mas a operação tem que seguir a governança. E é aí que a gente diz, se fala muito em governança, em várias instituições, todo mundo fala, é uma teoria, é uma coisa fantástica, é isso, mas ninguém diz nem na prática o que é e como faz na prática. Fica no plano das ideias. Aí muitas pessoas dizem, o que é isso, afinal? O que é isso, né? Governança. Tudo é governança agora, porque govern vem da onde? Vem de governo e aí passou, como é que pulou o muro e virou privado, né? Porque governança vem da origem, né, de governo, de gestão, a área governamental, e que alguns governos deram certo, grandes governantes, né, ingleses, tem exemplos maravilhosos, europeus, americanos, alemães, enfim, japoneses, canadenses, que souberam fazer essa gestão eficiente de governo, e que muitos exemplos vieram para o setor privado, sim. E agora, ao contrário disso, nós temos que levar o setor privado à gestão com foco na eficiência, no resultado, e o que nós, Letícia e eu, fizemos é uma coisa inovadora, e nos dá muito orgulho. O Mauro teve acesso, e todo o grupo e outros tiveram acesso, trabalho, e balançou muita empresa que me perguntava, Marciano, nós vamos discutir isso internamente. Né? Qual é o peso? Tem isso, tem peso, tem aquilo, né? 14 indicadores, não é isso, Letícia? 19. Que peso? Olha, tem esse, né? Todos têm o mesmo peso, né? Claro, algumas empresas estão mais à frente, outras menos não estão um pouco mais atrás, mas pode chegar lá também, é só querer estabelecer meta. O indicador é para isso, né? Você poder fazer um diagnóstico e entender onde é que eu estou. Eu estou em 20, então eu tenho que andar mais, tem que começar a andar, né? Porque 20 está longe. E muitas empresas de porte, assim, que todas são de porte que nós pesquisamos, balançaram, no bom sentido. Então a gente ficou assim, muito, muito, muito feliz e honrado com essa contribuição, porque uma coisa é a teoria. Você fazer estudo, o papel aceita tudo e o computador mais ainda, né? É só baixar, colar e está resolvido. E você entrega lá para o Mauro um paper maravilhoso que você colou daqui, colou do Google, colou não sei de onde, né, de banco de dados e tal. Agora, não, o que a gente fez foi pesquisa, mas casou com a realidade. O case é real, é o que está acontecendo nas fundações e nos institutos. Então, isso mexeu positivamente. Então, só esse movimento já foi extremamente importante. E nós vamos seguir, porque nós temos que agregar comunicação, nós temos que agregar, né, alguns outros instrumentos. Algumas pessoas fizeram comentário no nosso fórum, que tinha lá 162 pessoas. Mantivemos permanentemente mais de 120 pessoas em 4 horas e quase meia, né? Com a palavra da Mauning, a palavra do pessoal da Telefônica, do procurador do Ministério Público, que foi extremamente, não foi lá para procurar problema, foi lá para ajudar, né? Um especialista em fundações, o Keller, o Dr. Keller, depois com o jurista lá, o Pedro, que também agregou, né, o compliance nas organizações públicas e privadas. O sentido é cooperar, no sentido é melhorar, não é ficar controlando ninguém. Quem tem que controlar
é as companhias, não temos que controlar ninguém, quer dizer, nem os órgãos reguladores estão aí, seja no capital fechado, companhia de capital fechado ou aberto, você tem que, não tem como fugir disso, você tem que cuidar, tem que prestar conta, né? Se você tem acionista interno ou externo, fala mesmo. É da família de um bolso para outro, mas vai trocar o bolso, põe no bolso errado, vai dar confusão, né? Então, eu acho que essas coisas que são importantes, e eu tenho algumas coisas que eu acho bacana, acho legal, assim, que eu ouvi lá anos atrás, quando o Fábio, né? Como o Fábio Barbosa, pô, o cara foi um gigante, né? O Fábio Barbosa resolveu fazer sustentabilidade no setor financeiro no Banco Real. E ele tem umas coisas, quem conhece o Fábio Barbosa, quem não conhece, vale a pena ler e ouvir o Fábio, né? E o Fábio, imagina você transformar era o maior produtor de papel, né? Era banco, né? Hoje, claro que mudou. E o Fábio foi mudando, venderam para o ABN, depois o ABN foi vendido para o Santander, para ver, cara, até quando você vai conseguir ficar no Santander? Porque é outra política, né? Você vem com uma outra pegada, né? Uma pegada diferente, né? E você tem um propósito, tem um foco que você quer dar para uma sociedade melhor. E o Fábio, uma vez numa reunião, ele disse assim, olha, o que é ética, né? O que é aquela conversa que a gente faz, valores e princípios, o que você defende? E ele disse assim, olha, eu entendo que valores, ética, é aquilo tudo que eu posso conversar ao meio-dia com meus filhos e com a minha mulher em casa. Esse foi o resumo dele, né? E eu acho que com isso eu encerro e fico à disposição. E o que nós queremos aqui é disseminar eficiência, melhoria, resultado. Porque, no fundo, se eu tiver uma fundação, um instituto, não é diferente de companhia, eu tenho absoluta convicção que se eu tiver transparência no propósito, nas ações da Fundação Gaúcha de Bancos Sociais, eu vou ter mais parceiros, eu vou ter mais investidor social, eu vou aumentar com certeza o meu capital social de vários grupos de pessoas, de famílias, enfim, de companhias. Tenho absoluta convicção disso. Então, nós estamos nessa direção. Tá? Responsabilidade social corporativa com total transparência, prestação de contas. E não é na gaveta. A prestação de conta tem que estar no site. O que você quiser saber daquele 100 mil reais que você doou, eu tenho que dar em detalhe o impacto final lá no indicador. O que eu melhorei a vulnerabilidade daquela comunidade? Quantas pessoas eu tirei da fome? Quantas pessoas eu levei para a educação, para a escola? Quantas eu melhorei a saúde da família, do pai, do avô, dos filhos, dos netos, dos recém-nascidos? Eu tenho que apresentar isso, porque sob pena de não ser uma fundação ou um instituto sério e que vai durar muito pouco tempo, porque o mercado hoje, a leitura é muito rápida. Não tem mais aquele negócio, não, olha, não é bem assim, e depois eu te explico. Não. Quando você diz isso, acabou. Já acabou. Porque ninguém vai botar R$1 lá. Agora, com certeza, na Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Fiergs, nós garantimos que o seu recurso estará lá efetivo do seu recurso, e aí você pode publicar o seu balanço social e dizer assim, ó, nós aplicamos lá e esse R$1 virou 2, 3, teve um impacto realmente importante naquela comunidade, no estado do Rio Grande do Sul. Obrigado pela oportunidade, estamos à disposição, sempre. Eu tenho um apreço, falei no início, o Mauro não estava presente, a Serra Gaúcha, Caxias, amigos e clientes meus, e essa oportunidade aqui, para mim, é muito importante, porque é algo que a gente conversava lá desde o início da gestão do Paulo Spagnoli, e falava com o Daniel também, Rodon, enfim, com o pessoal, com o Mauro, acho que a gente falava um pouco sobre isso, que é importante a gente poder, nós estamos tão perto, e às vezes estamos tão longe da Serra. E a Serra está ali, né? Está ali e recebe sempre a gente com o braço aberto. É um prazer, um privilégio
poder estar junto com a Serra Gaúcha, com a liderança de tantos empreendedores aí, de tanta história maravilhosa, Marco Polo, Andon, Tramontina e tantas outras companhias aí que fizeram história, que as famílias que lutaram, começaram, né, pequenininhos. E a governança já existia lá quando, né, o seu Paulo Bellini começou, quando o seu Raul Anselmo começou, só que não chamava esse nome, né? É que nem o IPO, né, Mal? Meu filho é do mercado financeiro, tem 26 anos, ele briga comigo, eu disse, pô, pai, não, é IPO, agora é IPO. Não, para um pouquinho. Eu trabalhei no mercado financeiro 10 anos, eu fiz abertura de capital, você está me dizendo que é IPO agora, não tem problema, eu vou regular agora é IPO, mas é tudo igual, só mudou o nome, né? Obrigado, um prazer aí. Marcino, deixa eu usar aqui rapidamente meu direito de resposta, já que foi citado nominalmente aí. Não, na verdade, acho super interessante. O tema da governança corporativa é um tema apaixonante. Então, eu só posso agradecer você estar trazendo esse tema e ajudar a catequizar todas as empresas, que serve para pequena, média e grande empresa, esse tema da governança corporativa, que é algo que muitas vezes a gente pensa que serve para os outros, não serve para a gente, mas se não for feito isso nas empresas, não vamos conseguir perpetuar as empresas. Então, obrigado por ajudar a catequizar e, além de tudo, agora com mais esse aspecto de vincular a governança corporativa ao terceiro setor, que também é super importante e fundamental para todo o nosso ecossistema das empresas, enfim, do Rio Grande aqui, que nós estamos falando, Caxias e do Rio Grande. Então, valeu, muito obrigado e estou sempre acompanhando vocês, hein? O Mauro é um querido amigo, né, e está sempre na nossa pegada, né, acompanhando, prestigiando. Isso é de muitos anos, não é de agora. Tá? E isso é muito bom, porque repercute, é crítico, no bom, né, no sentido, observa e multiplica. É o que o Mauro diz. Nós precisamos. Esse trabalho que nós fazemos há anos, a vida, né, e aí esse trabalho da governança, Mauro, é pastoral. Independente, não estou falando de religião, estou falando pastoral. É repetitivo. Daí você, pô, lá vem o Marcino falar em governança de novo. Lá vem a Letícia repetir. Eu já ouvi isso, eu ouço aqui, eu ouço ali, fora. Tá, mas ok. Mas você está praticando? Não. Eu tinha um livrinho que eu recomendo, porque não é um livro longo, que eu trago comigo e volta e meia eu leio ele, já li várias vezes. Tá? E aí vocês vão entender, né? Daí todo mundo fala, pô, CEO, né? Governança, tal. E olha aqui, olha o livrinho que eu leio de vez em quando. Não tem nada a ver com religião. Madre Teresa de Calcutá criou uma obra pastoral no mundo, na maior pobreza, quando ela foi para a África. CEO, olha, Madre Teresa de Calcutá, CEO. Princípios inesperados para uma liderança prática. Ela foi uma CEO. Ela construiu uma ordem religiosa no mundo, que hoje não sei o número, mas lá ela já faleceu há algum tempo, que ela construiu uma rede de 1,5 milhão de pessoas. Sabe? E ela é CEO da rede. Ela criou, foi lá, e ela tinha o propósito, ela, né, dialogava com as pessoas, ajudava as pessoas, recebia as pessoas na África, numa pobreza franciscana, né, uma coisa assim, triste. Uma liderança. E não era questão de ser católico, não católico, né? Era crença, acreditava no propósito do que eu acredito. Eu tenho valores na minha vida que eu nunca declinei, nunca mudei, nem por ser, se fosse execrado, né? Olha, nós vamos jogar pedra em você, mas não pode jogar, né? Mas eu não vou mudar, porque é isso. E a Madre Teresa de Calcutá vale a pena, é um livrinho pequeno assim e tal, vocês vão ver que coisa interessante, né? Tão simples, né? O que o Mauro falou,
Nós podemos ter governança da padaria. Nós podemos... Você vai em São Paulo, tem uma padaria maravilhosa. Mas esse cara tem uma padaria. Claro, é São Paulo, tem 12 milhões de pessoas, mas tem padaria em uma quadra, tem 4 padarias, 3 padarias e tal. E o cara tem uma padaria que parece uma companhia, uma SA, né? SA da padaria. Tudo organizado, os banheiros estão limpos, né? E eu, quando fui presidente da Associação Brasileira de Franchise, fundamos até, São Paulo, depois aqui, e eu sempre tinha me questionava, eu dizia assim, por que banheiro de posto de gasolina tem que ser sujo? Eu não entendia isso, né? Por que eu tenho que parar num lugar, comer um pão de queijo, tomar um café, dá licença, vou ao toalete. Aí chega no banheiro, é uma loucura. E eu não entendia isso. E aí eu defendia, por que eu defendia o McDonald's? O McDonald's, quando entrou no Brasil, a gente fez até tropicalização dos contratos e tal. E eu dizia, era muito simples. Por que o McDonald's deu certo? O hambúrguer dele é o melhor do mundo. Tem outros muito melhores há muitos anos. Mas eles faziam o seguinte, quantas vezes tem que limpar o banheiro? 10 vezes. 10 vezes limpar o banheiro por dia. Quantas vezes você tem que passar o pano no vidro da entrada, na porta? 20 vezes. Vai lá e faz 20 vezes. Então, aliás, o Brasil, depois dos Estados Unidos, deteriorou muito a rede, mas o Brasil, em um dado momento, cuidava muito disso, da higiene, da limpeza dos lugares. E ele não fabrica hambúrguer, né? Não é uma indústria, tal, mas ele que ele, né, seduzia as pessoas pelo ambiente, pelas crianças e tal. E isso tudo eu trago para o que a gente faz. Tá? Na gestão ambiental, não é diferente. Ou você acredita, ou não acredita. Tem gente que diz assim, Marcelo, você é um sonhador, não vai acontecer nada disso. Ah, é? Então vamos ver. Vamos ver. Daqui a pouco você vai ficar sem água, como ficou em São Paulo, em determinado momento, né, de São Paulo, os bairros ricos, aí pega todo mundo. A Covid pegou todo mundo, não pegou já só as pessoas mais simples. Então, o mundo, sabe, não gira em torno do umbigo das pessoas. As pessoas têm que entender que governança está em tudo. É na família, é os conflitos familiares, tu tem que negociar, tu tem que conciliar, tu tem que, enfim, ceder. Ceder não é perder, né? Não tem essa ideia. Ceder não é perder. Eu dou um passo para trás para dar 2 para frente, mas todo mundo junto, abraçado, numa boa causa. Então, eu entendo que o terceiro setor tem um espaço para crescer, sério, com competência, com projetos, com programas eficientes, com qualificados. E aí nós estamos ocupando um espaço que é legítimo da sociedade organizada. E ninguém mais legítimo para fazer isso, as lideranças desse país, os empresários de Caxias do Sul, o movimento desses grupos, que sentam à mesa e resolvem. Não espera nenhum governo, nenhum estado, nenhum município. Você não pode delegar, sob pena de ficar refém de uma situação pública e correr um risco muito grande. Você não pode delegar a sua vida para ninguém, muito menos para um setor que não é incerto, ele é inseguro. Hoje é um, amanhã é outro. Hoje, olha o que nós estamos vivendo, né? O cenário político, eu não quero nem entrar nisso, porque ontem eu fui ver um debate político, eu saí de lá, queria me mudar, sei lá para onde, não sei nem para onde dá para fugir, né? Porque o debate de Porto Alegre ontem, né? Foi uma coisa muito triste lá no LIDE, né? Porque realmente o LIDE teve a iniciativa, mas quando tu vê o cenário dos candidatos, eu disse, será que eu moro aonde? Onde é que eu moro? Eu não estou entendendo nada. Será que eu estou mesmo em Porto Alegre? Né? E é triste isso. Enquanto o empresário não assumir fortemente a participação dele na gestão pública, não direto, óbvio, né? Mas nessa articulação de poder ajudar na gestão, na eficiência, nas políticas públicas, nós vamos ficar achando que eles vão fazer, que o público vai fazer, e aí nós vamos ficar à mercê. E aí nós corremos o risco de sair na rua de colete à prova de bala, de carro blindado, né? Porque o risco é iminente, né? A pobreza aumentou e ninguém... não é comigo. Isso é com... Eu ouvi de pessoas que eu visitei pela fundação que disseram, Marcino, esse assunto lamento, não é comigo.
Como não é contigo? Isso é do poder público. Mas quem é o poder público? O poder público é você. Você paga é contribuinte, o dinheiro público não existe. Primeiro, né? O dinheiro é dos contribuintes. Só que você está delegando alguém que não sabe fazer. Agora, se você fizer, combinando com o que eu defendo de uma legislação mais eficiente, Mauro. Eu defendo uma legislação que seja como uma legislação americana, que grandes fundações, Bill Clinton, Rockefeller, né, que deixaram fortunas e, ao mesmo tempo, lá, né, patrimônios, e agregaram outros parceiros, como o Lehman faz no Brasil, a Fundação Lehman. O Jorge Paulo ajuda muito em educação, mas ele traz outros, ele traz outros empresários com ele. E por que os empresários vão com ele? Porque ele é um empresário de sucesso, um financista de sucesso, um ex-banqueiro que nunca deixa de ser, não existe, sempre vai ser banqueiro, que pensa como banqueiro, e vão com ele, como outros, Itaú e outros grupos, né, vão junto, né, se movimentam junto para uma ação global, social, e eles estão no mundo, né? Essas grandes companhias têm atuação no mundo, estão lá sentados como o senhor, o acionista da Natura, está sentado no board do lado também, naquela grande aliança, né, sustentável, né, desenvolvimento sustentável lá nos Estados Unidos. Eles estão lá na Europa, estão juntos decidindo coisas relevantes, temas relevantes para o Brasil e para o mundo. Então, eu acho que essa questão aí, ela não é do Marcino, não é do Mauro, não é né, enfim, de outras pessoas, é da sociedade. Cada um dá o que pode, cada um participa do jeito que dá. Né? Se você der uma meia-tarde para uma escola, se der para um asilo, você está ajudando. E aí a ajuda não é só se resume em material. Madre Teresa de Calcutá provou isso. Ela não tinha dinheiro, nenhum dinheiro. Né? Mas ela criou uma rede no mundo e mobilizou as pessoas. Disse, olha, ajudem, olha, isso vai melhorar, a sociedade vai melhorar e tal. E meu discurso não é filantrópico, longe disso, nem benevolente, eu acho que não é nessa a questão. A questão é resultado, é investimento social com resultado. Ok, quantas pessoas você realmente tirou da miséria? Eu tirei 50. Porra, 50? 50 vale por 4, quanto é que multiplica? Família, isso e tal. É muito, né? A Telefônica, para dar uma ideia, a Fundação Telefônica tem um projeto em Viamão, que tomou conta de Viamão. Tem uma referência lá que vale a pena conhecer, de inclusão digital. Lá está tudo resolvido. A questão da educação está embaixo E a Telefônica investiu muito recurso lá. Né? E é uma referência, como fez em outras cidades, mas no Rio Grande do Sul é a única cidade que foi feito esse investimento. E a ideia é multiplicar. Aí, por que não vamos sentar, então, Fundação Marco Polo, Fundação Fiergs, Fundação e fazer um projeto comum? Né? Trabalhar junto. É isso. Obrigado. Bom, pessoal, em nome do nosso presidente, Paulo Spagnoli, queria agradecer ao Marcino e à Letícia pela apresentação desse importante tema, governança corporativa. A nossa palestra vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, vocês vão receber por e-mail também. E se tiverem alguma questão, alguma dúvida que queiram fazer de última hora aí para a Letícia e para o Marcino, vocês podem encaminhar por e-mail cimex@cimex.com.br, que nós direcionamos para eles. Uma boa noite, espero que tenha sido uma palestra interessante para todos, e em breve o Cimex vai estar realizando novos eventos e vocês recebem. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigado, boa noite. Eu deixei o link da Select porque eu vou disponibilizar a apresentação ali no Linktree. Obrigada. Camilo. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.